Olá, alunos do Universo do Mecânico, sejam bem-vindos a mais uma aula técnica de seu segundo semestre de 2016, com aulas mais curtas, mais objetivas, distribuídas aí, né, por temas. Hoje, o nosso 16º encontro deste segundo semestre. Eu, instrutor Escopino, lhes dou as boas-vindas para a aula sobre sensor de oxigênio pós-catalisador, a sonda Lambda 2, né? Neste conteúdo exclusivo do seu Mac, do Toyota Corolla VVTi Flex, Denso, TCCC S CAN1, o nome do sistema, motor e gerenciamento eletrônico. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui à telinha de introdução. Nesta aula veremos o sensor de oxigênio B1S2. Por que B1S2? Vimos aula passada, né? A sonda Lambda pré B1S1. Hoje é após banco 1, sonda 2. Ou seja, o sinal do sensor do banco 1, que só tem um banco de cilindros, este motor, e sensor 2, que é o pós-catalisador. Um componente fundamental para complementar o padrão de funcionamento OBD-BR2, que é o protocolo, é o padrão que nós temos aplicados no Brasil, né, a partir de 2010. Isso mesmo, né? 2010, modelo 2011, foi adotado esse protocolo OBD-BR2. Entre eles entra a sonda Lambda 2, tá? O B1S2. Vamos ao Toyota Corolla. Boa aula a todos. Vamos falar sobre a sonda pós-catalisador. E aqui, na telinha da nossa diagramação, né, aparece lá em asterisco, lambdas 1 e 2. Né? Então, hoje, fechamos o assunto sonda lambda. E observe, né? Estão quase acabando as aulas sobre sinais de entrada. Né? Agora falta o pedal do acelerador, para depois irmos para o outro lado da ECU, falar sobre os comandados, os atuadores do sistema. Localização do B1S2, a sonda lambda pós-catalisador. Está onde? Por baixo do carro, né? Olha a seta observando, vamos lá. De fácil localização, com o veículo elevado, então levantou o carro, é fácil enxergar a sonda Lambda 2. Temos, após o catalisador duplo, bem na posição intermediária do veículo, junto da tubulação de escape, o sensor 2, a sonda Lambda pós-catalisador, que mede sua eficiência e funcionamento. Opa! Já nessa telinha de localização, pessoal, já trouxe para vocês a informação e o conhecimento sobre a finalidade desse sensor. Olha, ele mede eficiência e funcionamento do catalisador. Ah, mas como assim? É pela quantidade de oxigênio nessa parte que a sonda Lambda vai mandar o sinal para a ECU consegue calcular e identificar como está o catalisador, como está a sua eficiência, até o seu aquecimento. Sim, até o aquecimento do catalisador. Vamos, no decorrer da aula, entender mais e melhor sobre este assunto. Observem aqui o componente, o sensor, tá? Um fio comprido é um fio muito comprido, porque entra para dentro do carro. Isso mesmo, observem, né? No cabo dele, no conector, né, na parte do chicote, temos uma vedação de borracha, porque ele vai entrar dentro do carro, com acesso ali, ó, próximo ao console central. Lá que você vai desconectar a sonda lambda. Acreditem nisso? Pois bem, ela não sai por baixo. Você vai localizar, vai desrosquear, mas o chicote entra para a parte interna do veículo. Fala sobre o sensor. Assim como a sonda Lambda 1, temos um sinal que faz a DDP, a diferença de potencial entre o oxigênio externo, com teor constante, com a variação pequena do valor de quantidade de oxigênio após sua conversão dentro do catalisador. Então a sonda Lambda compara sempre o ar externo, o oxigênio externo, com o ali, passando na tubulação de escape. Né? Faz esse DDP. E aí gera um sinal elétrico. Faz sempre essa
comparação. Observe aqui o seu conector elétrico. 4 fios, assim como a sonda lambda 1, tá? 4 terminais. E as suas ligações? Terminal 1, positivo, fusível 6. Terminal 2, B064, sinal 3 e 4, negativo, B087, B047. Então, o importante sempre é o fio preto, é o fio de resposta, é o fio de sinal. Veja que legal essa foto. Mostrando o que, pessoal? Justamente os dois catalisadores e entre eles, né, o primeiro catalisador que é o principal, né, temos o orifício onde está rosqueada a sonda lambda 2. Estão vendo bem? Simples, né? Qual é a importância desse componente? O que ele faz se ele está após o conversor catalítico? Vamos ver. O sensor de oxigênio 2, pós-catalisador, tem a importante função de controlar a quantidade de oxigênio de quem? Do próprio catalisador. Assim, controla o quê? A temperatura do catalisador, um componente fundamental no controle de poluentes do motor e de alto custo. Por isso, esse controle. Pessoal, tudo gira em volta de meio ambiente. A sonda lambda 2 não é para o carro andar mais, menos. É para controlar a oxigenação do catalisador. Tá? Inclusive, pela sonda 2, pode enriquecer a mistura para que o catalisador aqueça mais rapidamente. Olha que nível que chega essa função da sonda lambda 2. Função de aumentar o TI, aumentar a quantidade de combustível pelo tempo de injeção, para aumentar a temperatura do catalisador, porque aí ele fica eficiente. Ele frio não fica eficiente. Lembre-se, o catalisador é um conversor. Também tem que estar aquecido. Por isso, todo esse controle, inclusive, da sonda lambda B1S2, a sonda lambda pós-catalisador. Vamos ao intervalo de aula, ao espaço dos nossos patrocinadores, e volto na sequência falando mais sobre sonda lambda 2 aqui no seu MEC. Estamos de volta para falar sobre sinal de mistura pobre pela sonda lambda pós-catalisador. Estão vendo a foto? Chicote comprido, né? Afinal de contas, o conector é dentro do veículo. Vamos lá. Esta é a maior curiosidade do sinal desse sensor. A indicação quase que constante de valores pobres. Isso mesmo. Entre 0 e 0,40 volt no funcionamento normal do motor. Sinal que o catalisador está convertendo gases nocivos em oxigênio. Então, diferente da sonda 1, que fica alternando entre pobre e rica, a sonda lambda pós-catalisadora 2, ela fica muito mais em pobre. Por quê? É uma das funções do catalisador. Converter os gases nocivos em não nocivos. Não é isso? Ele não é o conversor catalítico. Portanto, é normal termos o sinal sempre fechado ali, ó, entre 0 a 0,40 volt. Pode alternar para rica? Pode ter pequenas oscilações, mas a maior parte do tempo fica concentrado abaixo de 0,40 volt na tela do scanner ou com o multímetro direto no sensor 2. Observem agora essa tela. Olhem o scanner. Temperatura do catalisador. 138 graus Celsius. Ué, tem sensor de temperatura agora no catalisador? Vamos aqui à teoria. De acordo com a variação de resposta do sensor B1S2,
temos um cálculo aproximado da temperatura de trabalho do conversor catalítico. Assim, quanto mais rápida a resposta desse sensor planar, mais aquecido estará o catalisador. Então, se ele tem pouca alternância nos valores, sinal que está frio ainda. O catalisador não está trabalhando corretamente. Conforme vai tendo uma alteração mais rápida, a ECU vai calculando este valor de temperatura do catalisador. Não tem um sensor de temperatura lá no catalisador, pessoal. Não é igual veículos diesel, né? Que tem isso. Não. É pelo sinal da sonda que se calcula este valor em graus Celsius. Esse valor aproximado de temperatura do catalisador. Quanto mais quente, melhor ele trabalha. A conversão de gases é facilitada. Não tenho dúvidas quanto a isso também, tá? E no scanner? Observe agora, ó, sonda SO2, né? É o sensor de oxigênio. Agora, observem, ó, B1S2. B1S2 é banco 1, sonda 2. 55 milivolts. Isso dá o quê? 0,05, né? 0,005 volts, né? Uma mistura super pobre. Aproveitem e vejam na própria tela do scanner, indicando como está a sonda B1S1, a questão de malha. Malha fechada significa o quê? Está mandando o sinal de volta para a ECU. Está trabalhando. Quando se fala que o circuito está em malha fechada, é sinal que a sonda lambda está mandando um sinal de resposta para o módulo. Então, ó, o que é o malha fechada? O módulo comanda o tempo de injeção, abre o bico injetor, injeta, ocorre a formação da mistura, a combustão, escapamento. No escape, a sonda lambda manda um sinal para o módulo que altera o TI e aí começa tudo de novo. Um circuito fechado, uma malha fechada. Tá? E o sinal da sonda lambda 2 aí, ó, 55 milivolts, tá muito pobre, né? Vamos ver. Observe que na tela do scanner teremos um sinal B1S2 com variação bem lenta e dentro de valores bem próximos à mistura pobre, o que é normal, ou seja, sua variação é pequena e dentro de valores abaixo de 0,50 volt, ou seja, trabalha com valores baixos, como se fosse mistura pobre. Mas por quê? Porque o catalisador está fazendo sua função, está convertendo os gases poluentes em não poluentes. Entre eles temos o quê? Água, oxigênio, tá? Então, são gases não poluentes. Temos o que então? Uma conversão desses gases que entram e quando saem, sai uma maior quantidade de oxigênio. Por isso que a sonda lambda 2 sempre indica, ou pelo menos na maior parte do tempo, mistura bem pobre. Belezinha? E por falar em mistura pobre, de novo aqui, na telinha de vocês, gasolina e ou álcool, né? Qualquer proporção de álcool e gasolina pode ser misturado. Pode usar 100% álcool, 100% gasolina. Vamos aqui a mais uma dica. E importante, hein, pessoal? O sensor de oxigênio, após o catalisador, pode influenciar no funcionamento do motor, pois quando apresenta falha, a ECU pode deixar a mistura tão pobre que pode apresentar falta de combustível nas acelerações e retomadas. Isso mesmo, pessoal. Vários casos com falha na sonda lambda 2, contaminada devido ao nosso combustível que está muito problemático, né, muito adulterado. Ela pode estar tão contaminada que não consegue medir os gases e fica indicando mistura pobre. O módulo chega a alterar o tempo de injeção a ponto de dar falta de combustível. Portanto, fiquem atentos à sonda lambda 2, tá? Num teste prático, desconecte. Desligue a sonda lambda. Pelo menos para testar, o carro volta a ter retomada com ela desligada.
Então vale a pena essa dica, até mesmo antes de trocar a peça, eu posso desconectá-la e fazer um teste de rodagem, porque sem ela, aí se eu assumo um papel, né, de emergência, um número básico de sinal e para a falha. Então vale também a dica como teste dessa sonda lambda planar, sensor pós-catalisador aqui no seu Mac. Chegamos então ao final de mais uma aula técnica. Divulguem, curtam, compartilhem o nosso canal. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.